Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco do que está em Oséias, capítulo 6, no versículo de número 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Aqui Oséias está falando de uma desconstrução, está falando de uma mudança de mente. Ele está dizendo assim, Deus ele nos despedaçou, ele nos desintegrou todo e está fazendo tudo de novo. Esse é o processo do Evangelho nas nossas vidas, um processo que desconstrói o velho homem, desconstrói as velhas práticas, desconstrói tudo isso. Quando o Evangelho de Jesus ele toma a nossa vida, ele tem esse poder de desconstrução, até que seja formado uma nova criatura que ande em novidade de vida. É uma nova vida em Cristo. E aqui ele profetiza também já a ressurreição de Cristo. Ele profetiza, assim como Paulo declara lá na frente, que se nós formos sepultados com Cristo, também com Cristo nós ressurgiremos, nós ressuscitaremos. Oséias já está profetizando isso no Velho Testamento, e ele diz, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, o propósito de toda essa desconstrução, o propósito de toda essa guerra que nós temos contra a nossa velha natureza, o propósito que nós temos contra os vícios, a guerra contra os vícios, contra os costumes, contra as práticas pecaminosas, o propósito delas é para quê? É para que nós ressurgimos de novo uma nova criatura e que nós vivemos diante de Deus. Para que nós possamos viver diante de Deus e estar na presença dele. Há uma necessidade de uma ressurreição. Há uma necessidade de uma desconstrução, de desconstruir sofismas da mente, fortalezas que nós criamos no passado, toda essa proteção de orgulho que muitas vezes guarda o nosso coração, que aquilo nos faz nos proteger o tempo todo. Se alguém vai nos falar alguma coisa, muitas vezes nós nos ofendemos. Então, o propósito desse despedaçar de Deus é o quê? É remover toda essa ofensa, toda essa proteção, sabe? Remover tudo isso. E daí no verso 3, ele traz o desfecho dessa pessoa que está aqui, que é reconstruída por Deus, que ressuscita de novo, que se permite estar nesse tempo de morrer para si mesmo, de negar a si mesmo. No verso 3, Oséias escreve e diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então Oséias diz que a estes que houve esse desintegrar da velha natureza, essa reconstrução de um novo homem, essa nova criatura agora, o convite para nós é o quê? Vinde, tornemos ao Senhor. Ele nos convida a prosseguir. Ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o status nosso não é simplesmente agora, eu me converti, eu tenho uma nova vida em Cristo, uma vida agora está tudo bem, está tudo em paz, estou liberto dos vícios. Eu acredito que era isso que Deus queria para mim. Isso é só o começo, querido. A palavra diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele diz que a sua vinda é certa como a alva do amanhecer.
como o sol que rompe no horizonte, ainda que esteja as nuvens encobrindo a terra, mas nós temos a convicção que o sol está lá, porque há um romper de luz, mesmo em meio a uma tempestade, mesmo em meio às nuvens cobrindo a terra, nós temos a convicção que deu o dia, o horário de romper o dia, o sol está lá. Então, o escritor aqui está dizendo assim, é tão certo como o romper da alva que Deus virá. Se nós conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, Ele virá. Ele virá às nossas vidas e nós vamos descobrir que o nosso status não é simplesmente ser liberto, isso é maravilhoso, ter uma nova vida, viver em paz, não. Isso é maravilhoso, isso é só o começo da sua caminhada. E ele diz, para nós encerrarmos, ele diz, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia é a chuva da primavera, é a chuva da colheita, a chuva que vinha para amadurecer os grãos para a colheita. Olha que maravilhoso isso. Ele está dizendo, depois de todo esse processo de libertação, processo de intimidade, conhecer a Deus é intimidade. É se relacionar com Ele, continuar conhecendo Ele, continuar se relacionando com Ele. Ele vai fazer o quê? Ele vai mandar uma chuva de primavera que vai amadurecer todos os seus frutos. Ele vai trazer um tempo de colheita para a sua vida. Ele vai trazer um tempo de novidade para a sua vida. Olha que maravilhoso que é isso. Querido, então a palavra para nós é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus te abençoe e que você prossiga crescendo nessa caminhada com Cristo. Em nome de Jesus.